uma coisa que eu acho sensacional na seleção brasileira agora. A seleção ela tem um padrão de jogo já definido. Ela propõe o jogo e ela mostra para o adversário assim, eu vou dominar a partida. Se você quiser fazer alguma coisa, vem tomar a bola de mim, porque eu vou ficar aqui tocando a bola até a hora que você vier e vou tentar me infiltrar aqui com você. O único momento que o Brasil passou um aperto foi só mesmo ontem na troca do Lucas Paquetá, né, porque realmente perdeu um pouco o meio campo. 2 jogos, a gente não passou aperto. Não tiveram chance. E aí era pro apresentador do programa esportivo tá elogiando o Tite. Concordo. Aqui. Elogiando, e o que ele prefere fazer? Que não tem convicção. Capacidade de trocar. Aqui, mas você está dizendo que a seleção não passou aperto com Sérvia e Suíça? Tá, Não. ok. Mas ou você analisa o futebol como brasileiro e fala assim, eu queria tanto dessa seleção, queria construir mais coisas. São duas coisas diferentes. A Alemanha perdeu para o Japão, empatou com a Argentina, perdeu para a Arábia de Saudita. argumentar usando outros resultados. Vamos falar de seleção brasileira. Vamos. O Brasil tem condição de jogar mais bola do que jogou até aqui na Copa? Para mim tá ótimo. Eu estou satisfeito. Tem 3 pontos, 3 pontos. Vocês estão satisfeitos. Falei, se tem condição. A pergunta, vocês têm que prestar atenção na Sempre pergunta tem. para poder dar a resposta. Sempre tem. Tem condição. Então, é isso Sempre que eu tem. quero. Olha, Mas mas se eu eu ganhar acho de que 1 a É 0, isso que eu tô quero. feliz. Eu quero que jogue mais. com uma Jogue seleção mais é melhor. do nível da Sérvia, por exemplo, eu não vi nenhuma seleção ter o nível de domínio que o Brasil teve. Então, assim, o Brasil, a Sérvia, por exemplo, você pega a Inglaterra, foi jogar contra os Estados Unidos, empatou de 0-0. A Espanha foi jogar contra a Alemanha. Tudo bem, a Alemanha é a Alemanha, mas a Alemanha tá mal. E teve um domínio, mas tomou um gol anulado do Rudiger, depois tomou um empate no final do jogo. A própria França foi jogar com a Dinamarca. A Dinamarca, no segundo tempo, foi melhor que a França. Exatamente. Teve mais chance, quase virou o jogo. Você tá querendo falar que o Leopoldo tá falando besteira e tá comendo, cara. Pode falar. Não, não é Pode isso. falar. Eu tô dizendo que A assim, gente banca, eu ganho, a gente Mas banca. você também tá né? Como Não, é ele que- tá querendo me derrubar hoje de qualquer Tá, jeito. tá igual- como é que é o nome daquela Eu escola? volto, eu Como é volto que é? à Casa de questão família, tá igual assim. com muito É porque equilíbrio. ele gosta de jogar na frigideira. O podcast é bom que a gente joga o Leopoldo na frigideira. Não sei que frigideira vocês estão jogando, com muito equilíbrio, eu volto a dizer. Vamos analisar a seleção brasileira na Copa do Mundo. Aí vocês vêm com Dinamarca, com França, Nós com estamos amassando. Copa de 2000 e sei o quê. Nós Nós estamos estamos amassando o amassando goleiro os adversário. adversários. Sem Isso aí. Neymar, que é o principal dos melhores do mundo. Nós mostramos que tem elenco. A gente variou, a gente Estamos corrigiu. jogando bem, Leopoldo. Trocou, Não, colocou não o estamos- Rodrigo, aí caiu não o futebol. está- Em não 5 falei que- minutos o Tite corrige. Não falei que estamos jogando mal, falei que poderia. Eu fiz o questionamento, vocês até agora não conseguiram Não, mas no responder. seu modo de, Variedade, mas no seu só modo de brincar. ver, Léo, você acha que O Brasil pode jogar melhor? Com que O- peças, com que nosso mudanças goleiro ou não? não lavou É uma a roupa proposta ainda, de não. debate, vocês estão... Nosso O goleiro tá Alisson, com a mesma camisa uniforme. que ele usou no jogo contra a Sérvia, ele repetiu contra a Suíça e vai repetir no jogo. Nem Aí. lavou, só tirou e pendurou Tá no varal. falando de camisa, tá vendo? Não tá falando de você tática. acha, mas assim, eu entendo a sua pergunta, eu acho que o Brasil tá muito próximo do limite dele, por conta disso que a gente falou, não tem jeito de você ter muito treinamento, principalmente na Copa do Mundo e tudo mais. Então, assim, eu acho que o Brasil tá muito perto do auge, do limite, do ápice que ele pode jogar. E eu acho que os resultados contra a Sérvia são naturais. Eu não imaginava o Brasil chegando, porque ninguém fazia chegar na Copa e meter 4-0. E né? de sexta para Sérvia. segunda é no máximo esticar a perna no campo do que treinar. Exatamente. E você vê- Os outros encontros com a Suíça foram também pesados, foram também Sim, difíceis. sim. E E você fala, até- mas a Suíça não tem... Mas Então, é assim, verdade. eu acho que você numa tem Copa do a Mundo Copa. é muito difícil Sim. você chegar e você ter um domínio amplo em todos os jogos de ganhar de 3, 4. Não, Que mas seleção que fez Se isso? for só 2 pro Leopoldo, não tá Não, bom. não. Só dois o quê? Isso, Sei tem de que- 5 todo jogo. Onde se você for viu 5 a 1, não tivesse sido onde convocado. você viu eu falando isso? E se for 5-1, tem que vigiar esse gol aí. Onde você ouviu falar isso? Essa foi a melhor. Se fosse 5-1, e esse gol que tomou? Esse aí? gol que não dá pra ter tomado esse gol desse jeito aí. Vocês viram que são torcedores que não têm a preocupação com o futebol brasileiro genuíno. Aquela coisa que a gente sempre gostou de falar, somos pentacampeão do mundo. Como? Jogando futebol, né? Bonito. Então, agora Inclusive, uma coisa- inclusive e bonito. a de 94, que Eu- ousam falar que é pragmático. E pragmático, desculpa ser mais incisivo. Ô cacete! Você assiste todos os jogos, o Brasil dominou todos os jogos. Você imagina vindo de 1-1 com a Suécia, 1-0 sofrido nos Estados Unidos, 3-2 com a bomba do branco no último hora. Isso vai infartar no Tá podcast doido, aqui. mano. Impressionante esse time do Parreira que mostra essa insegurança. Uma Suécia de Vocês- Brolin, Ravelli, Anderson. tá vendo? 1-0 na semi... Olha só, bicho, foi 1-1 com a Suécia.
Depois 1x0 nos Estados Unidos, 3x2 com a Holanda no Não, último e minuto, Estados Unidos, 1x0 na dia Suécia. 4 de julho, com os caras motivadíssimos, fazendo uma boa Itália campanha nos pela pênaltis, fase. ou seja, olha a sequência apertada aqui no último minuto, o tanto que esse homem ia cornetar. E não no era podcast. qualquer Estados Unidos, não. o time Era campeão. Estados Unidos de Tony Meola, de Lalas, de Stewart, do Donovan, que depois... O pai Donovan, Isso. não o Donovan, que filho. Até aí vocês foram bem com essas memórias maravilhosas e tal. Depois falar, imaginar, Leopoldo gente, Siqueira tá falando, se- pedindo a cabeça do Parreira aqui. nós com o estamos Brasil falando de campeão. realidade aqui, vocês estão se Não, mas você acha que o imaginar. Brasil poderia jogar mais do que jogou? Você Eu- não acha que... É uma proposta de debate. né? Você quer- Mas Poderia na jogar sua mais? visão, quer Por chamar, exemplo, pedalar, por você quer exemplo, futebol Vamos peça arte. por peça, Leopoldo. Por então. exemplo, o Fred, Ah. hoje, o Bruno Guimarães. Guimarães hoje não seria uma peça mais criativa, melhor no meio campo do que o Mas Fred? eu acho que ele fez o certo, Não, Léo, não porque ele... calma, Eu eu vou não fazer estou um quiz depois. criticando o Tite. Eu estou propondo o debate. Sim. Então vamos lá Da pro debate. convicção tática de cada um. Eu acho que sim, eu mudaria. Não estou falando que o Tite fez certo ou errado. Estou propondo o debate. O goleiro do Brasil, você acha que poderia fazer mais? Mas de que você está falando? Peça por peça. O goleiro do Brasil, dá pra fazer Não, mais? o goleiro é ele mesmo. O acho. Marquinhos, você dá pra fazer mais? Não mexe, O não Thiago mexe. Silva tá não sensacional. mexe. O Thiago Silva tá Alexandro, sensacional. não. O Militão, você acha que dá pra Tanto fazer que eu mais? comecei a proposta pelo meu campo, né? Você O falou para Alexandre- defesa, eu não sei para quê. Não, O Alexandre, não, Alexandre e o Militão, tem alguém dos O dois Alexandre pode não fazer está com mais? problema no quadril, que você conhece muito bem como é que é problema no quadril. Não, mas os dois dava pra entregar mais? Não, entregar não. Zaga, você usa essa palavra? Pensa O bem. Casimiro dá pra entregar mais? No caso do Alexandre, ele não É. entrega mais. Caso Ele não, não você, é. você pediu pra responder sua pergunta, você não respondeu nenhuma das minhas. Não, mas peraí, Epa. você está fazendo uma Eu já pergunta em falei cima da 5 outra. perguntas. Em cima da outra, não deixa nem tempo para responder. É assim que vai que Então a tá banda bom, vai vamos lá, Sim ou não? Leopoldo. Sim ou não? Alisson, Alisson. Calma, gente. Vocês estão nervosos. Vocês estão excitados. Ele é malandro. Hoje é um Vocês dia estão histórico, excitados. gente. O dia que Leopoldo Siqueira pipocou das perguntas 30 e fugiu. anos de carreira. Vocês estão o homem tem excitados. malandro. Vocês estão excitados. Casimiro, dá pra Depois entregar? Calma, cara. Você quer fazer uma pergunta de cada vez para poder responder? Ou você só quer falar? Então vamos lá, Vamos lá, Alisson. calma. Depois que falou de quadril, ele ficou assim. Alisson. Calma. Para de rebolar. Calma. Alisson. Calma. O Alexandre não pode entregar mais. Porque ele o futebol dele é aquele, Sim. né? Ele não é... Ele é pragmático. ele não é tão de ala marcação. de- Não vai dar pra tal, você de analisar peça por construir. peça. Eu vou fazer Então. assim pra você agora. né? Não, pode fazer, mas quem acaba sou eu. Então, eu propus o debate a partir do Fred, que eu acho que ele não é um cara que vai fazer o jogo fluir mais no meio campo. Eu Concordo colocaria que o Bruno. Guimarães é melhor. Ó, Concordo. Então é uma proposta. Vou colocar 3. O Tite acertou que errou. Vamos 3 esquecer. peças. Então eu entendi sua pergunta errada. O que você está querendo dizer é que talvez algumas peças sendo trocadas. É uma proposta. Brasil- tá. O Brasil poderia mudar alguma coisa Não para é o ter melhor futebol? Não. aplicado. Eu vou colocar é algumas 3 peças sendo modificadas que a coisa Essa pode fluir. é pra- Vou colocar Sim. 3 peças para serem questionadas se muda ou não. Fred, Paquetá e Rafinha. Pra mim, eu ia falar exatamente isso. Paquetá, eu acho que não Só tem que o trocar, Paquetá não. não trocaria Só que porque a questão do limite Fred de peça. também entra porque, por exemplo, o Fred marca mais que o Bruno Guimarães. Né? Se a gente estiver num jogo, por exemplo, contra uma Espanha, contra Portugal, contra a Inglaterra, eu acho que o Fred pode ser. O Bruno Guimarães propõe mais o jogo, mas marca menos. Uma coisa me surpreendeu no Tite, e eu acho que aconteceria se não fosse a contusão do Neymar. Ele permaneceria só com o Casimiro ali. Tá. Eu acho que ele não começou só a Copa. Eu acho que ele. Sei lá, alguma coisa iluminou para ele fazer diferente. Sim. Porque ele não adianta ele Ser mais ofensivo. jogar. Exatamente. Não Senhoras e adianta ele senhores do jogar uma chat, outra coisa. Quando eu falei dessa escalação, antes do Neymar, né, evidente, se machucar e tal, eu fui chamado de louco nesse podcast. Fui chamado de louco pelos colegas do podcast. Quando eu falei que ia jogar só com o Casimiro. Eles caras falaram, o pai desse garoto que falou, você é louco, você é maluco, o Brasil vai jogar muito exposto. E eu falei, eu tinha falado nesse podcast aqui que jogaríamos com Casimiro, Lucas Paquetá, Neymar, Rafinha, Richarlison e Vinícius Júnior. Seria essa a minha escalação. Eu falei, essa escalação é provável, é nesse possível.